boa tarde. Vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está no livro de Jó, capítulo 22, versículo 28, que diz assim... 27 e 28, vamos ler. Capítulo 22, versículo 27 e 28. Tu farás a tua oração a ele, e ele te ouvirá e pagará os teus votos. Também decretarás uma coisa, e ela lhe será estabelecida, e a luz brilhará sobre os teus caminhos. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Não vamos pegar no contexto, porque aqui ele julga, condena Jó, né? Como se Jó estivesse em pecado, Jó estivesse afastado de Deus. Mas uma coisa que ele diz aqui é uma verdade que serve para nós. Quando ele coloca aqui, no versículo 23, ele fala: se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado. Tu colocarás a iniquidade para longe dos teus tabernáculos. Tu farás oração a ele, e ele te ouvirá, pagará os teus votos. Também decretarás uma coisa, e ela lhe será estabelecida, e a luz brilhará sobre os teus caminhos. A despeito dele ser uma acusação dele faz em relação ao Jó, no final ele diz que se Jó tiver um encontro real com Jesus, julgando a Jó não lhe competia isso, ele realmente teria essas bênçãos, né? O Senhor ouviria a oração, escritasse uma coisa, ela lhe seria estabelecida, a luz voltaria a brilhar nos caminhos de Jó. Então vamos sair do contexto, vamos pegar só o versículo 27 e 28. Irmãos, isso é uma verdade para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Os que não conhecem o Senhor Jesus, não entregaram sua vida a Jesus, não houve um arrependimento, eles estão ainda sobre o pecado de Adão e Eva. Embora Jesus tenha pago o preço, reconciliado toda a humanidade com Jesus. Mas há a necessidade que haja uma aceitação. Nós, humanidade, nós, pessoas, precisamos aceitar o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz. Precisamos aceitar a reconciliação com Deus. Precisamos nos arrepender, ter Jesus Cristo, reconhecer Jesus como o único Senhor e Salvador, nos arrepender dos nossos pecados, aceitando a reconciliação, ter um encontro real com o Senhor. Quando nós estamos longe do Senhor, quando nós estamos vivendo pela nossa consciência, por aquilo que achamos que é certo e errado, quando nós estamos no mundo, nós estamos sob o jugo do pecado, a despeito de Jesus ter feito o sacrifício. Porque nós não aceitamos essa libertação, nós não aceitamos essa reconciliação. Mas quando nós nos reconhecemos pecadores que somos e entregamos a vida a Jesus, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, arrependendo-nos dos nossos pecados e querendo realmente seguir os passos de Jesus, seguir a palavra de Deus, estar de acordo com a palavra de Deus, então se cumpre o que ele faz, diz aqui. Lembra que estamos saindo do contexto. Se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado. Tu colocarás a iniquidade para longe dos teus tabernáculos. Porque quando nós entregamos a vida a Jesus, quando nós nos voltamos ao Senhor Todo-Poderoso, Ele apaga os nossos pecados, Ele apaga o nosso passado. O velho homem morre, se nós aceitarmos realmente, e o novo homem nasce. E nós passamos pela ação do Espírito Santo, que passa a habitar em nós, nós passamos a ter uma comunhão com Deus, a viver sob a vontade de Deus, a buscar mais e mais as coisas do céu, e as demais coisas não são acrescentadas. Nós passamos a ouvir a voz de Deus, a ter o Senhor como Deus que nunca nos deixará, nunca nos abandonará, que nos toma pela mão direita e diz: não temas que eu te ajudo. E quando nós nos aproximamos do Senhor, fazemos uma oração a Ele, fazemos um voto a Ele, nós pagamos os nossos votos, porque nós nos sentimos agradecidos. Sejam vossas petições apresentadas diante do Senhor com súplicas e ações de graça. Então nós fazemos as nossas orações, as nossas petições para o Senhor, muitas vezes nós fazemos isso, já colocamos uma ação de graça. Nós fazemos um voto como uma ação de graça, um reconhecimento de que o Senhor nos abençoou e nos abençoará. O Senhor ouviu nossas orações e nos responderá. E quando nós pagamos os votos, quando nós falamos com o Senhor está nos ouvindo. Porque agora nós não estamos mais separados de Deus, porque nós reconhecemos-nos como pecado,
Nós pedimos perdão, nós reconhecemos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e tomamos uma posição em nossas vidas. Caminhar junto com Jesus Cristo. Permitir que Jesus entre em nossas vidas, seja conosco, seja um conosco e nós sejamos um com Ele, assim como Ele é com Deus. Quando nós fazemos isso, nós passamos a ter comunhão. Então o Senhor ouve nossas orações e responde às nossas orações, porque nós o aceitamos como nosso Senhor. E quando nós ouvimos, pedimos, apresentamos diante de Deus os nossos pedidos, Deus ouve nossas orações, certamente, quando nós pedimos, o que nós pedimos, dentro da boa e perfeita, agradável vontade de Deus, será estabelecido. Nós veremos, nós sairemos das trevas, que caminharemos sobre a luz, abaixo da luz, que a luz é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A luz brilhará em nosso caminho. Tem até um versículo que eu gosto muito, não esqueço nunca mais, desde a primeira vez que eu vi, que é uma regra de vida para mim. É Isaías 50:10. Ainda que eu esteja em densas trevas, sem nenhuma luz, confiarei no nome de Jesus e me firmarei no meu Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, ele se achegou a nós. Quando Jesus morreu lá na cruz por nós, ao terceiro dia ressuscitou. Houve uma reconciliação de nós para com Deus. Os nossos pecados foram apagados, foram perdoados. Mas lembra, sempre falo isso, Deus não nos força a nada, irmãos. Nós temos o livre-arbítrio. Deus não quer um robô que ele fala, a gente fala amém, tá bom, tá bom. Não, Deus fala, vinde e arrazoemos, coloque suas razões. Deus não quer um robô, Deus quer filhos. Pessoas que tenham diálogo com Ele, pessoas que conversem com Ele como o filho conversa com o pai. Então, quando nós realmente aceitamos esse perdão de Jesus Cristo lá na cruz, quando nós temos um encontro real com Deus, a despeito da situação, aqui ele falava que Jó estava em pecado, que Jó estava motivando o estado que ele estava, e não era nada disso. Jó foi um homem muito íntegro, muito temente a Deus. Mas ele estava julgando. Então, muitas vezes nós recebemos julgamento, mas não importa, irmãos. Jesus nos oferece a salvação, a comunhão com Ele, o socorro dele gratuitamente, de graça. Não paga nada e não exige nada de nós. A ponto da palavra de Deus dizer, vem como estás. Jesus não fala, vai lá, desfaz tudo que você fez no passado, vai lá, acerta tudo e vem. Ele fala, vem como estás. Eu serei a tua força, eu te ajudarei. Então, a despeito do julgamento que ele faz, o que ele fala aqui é verdade. Quando nós temos um encontro poderoso com Deus, o encontro com Deus Todo-Poderoso, versículo 23. Se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado, tu colocarás a iniquidade para longe dos teus tabernáculos. Sim, quando nós nos voltamos para o nosso Deus, nos entregamos a Ele, seguimos a Jesus de todo o coração, a iniquidade nós queremos longe de nós. Nós queremos que a iniquidade se aparte de nós. Nós não queremos mais viver na iniquidade, porque nós nos sentimos sujos, nós nos sentimos culpados, porque nasce em nós um novo homem que não quer ter parte com o pecado, um novo homem que não quer sofrer e não quer fazer outros sofrerem, não quer fazer outros sofrerem. Um novo homem que quer ter uma vida debaixo da proteção do Senhor, que quer ter comunhão com o Senhor, que tem sede da palavra de Deus, que quer realmente que a vontade de Deus se cumpra nele e através dele. Então aí, quando nós oramos, Deus nos ouve, porque não tem mais nada nos separando. Ele apagou o pecado. Nós fomos reconciliados, nós estamos unidos ao nosso Deus através do Senhor Jesus Cristo e do Santo Espírito de Deus. Então, Deus ouve o nosso clamor, a ponto de quando não sabemos orar, quando estamos em situações mais difíceis que nem sabemos orar, não sabemos nem o que pedir, o Espírito Santo intercede por nós e leva as nossas necessidades diante de Deus, para que haja uma real compreensão do que nós precisamos, do que nós queremos, que muitas vezes não sabemos. Mas Deus nos ama de tal maneira que Jesus Cristo, antes de subir, ele pediu que o Espírito Santo viesse para nos consolar, para habitar em nós, para nos aproximar mais e mais de Deus. E é isso que o Espírito Santo faz, nos aproxima mais e mais de Deus. Coloca diante de Deus as nossas necessidades que muitas vezes nós não sabemos colocar, nem sabemos identificar quais são. Mas o Espírito Santo faz isso. Então, quando nós temos um encontro
como Deus Todo-Poderoso, realmente o Senhor ouve nossas orações e responde, porque nós aceitamos que Deus venha fazer parte de nossas vidas. Nós dissemos a Deus, sim, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Sim, Senhor, eu sou um pecador, uma pecadora, eu me arrependo. Eu não quero mais viver nessa vida suja. Eu não quero mais viver com esses sentimentos mundanos, ódio, rancor, raiva, medo, não quero isso na minha vida. Eu não quero mais que meus passos me levem para um abismo. Eu quero que meus passos me levem para um pasto verdejante. Eu quero ser uma ovelha nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor seja um pastor. Então, Deus passa a fazer parte de nossa vida. Você ainda que não teve um encontro real com Jesus Cristo, o Senhor te ama, pela misericórdia Ele te guarda, te protege. Você já teve muitos livramentos que Deus te deu, mas Ele não é um com você, porque você não deixa. Existe uma separação, por mais que Jesus tenha feito o sacrifício e para que não haja mais separação, para que haja reconciliação, você não aceitou essa reconciliação, ainda está separado. E Deus, pela misericórdia dele, tem te guardado e protegido, mas chegará uma hora que cada um pegará o que é seu. O diabo reivindicará as almas que pertencem a ele, e Jesus tomará para si as que pertencem a ele. A escolha é nossa, você tem que escolher. Ou fica do jeito que está, continua nessa vida e, entre aspas, desculpa, paga para ver, ou você realmente reconhece quem é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, reconhece o sacrifício que Ele fez na cruz, o quanto Ele sofreu por você, o quanto Ele sofreu por mim, o quanto Ele sofreu pela humanidade, reconhece o amor gracioso de Deus, gratuito de Deus, reconhece a preocupação do Senhor, o cuidado que o Senhor tem, o amor incondicional de Deus, e aceita esse amor, aceita que Jesus Cristo venha fazer parte de sua vida. Aceita que Jesus Cristo seja um com você. Então, a despeito da acusação ele faz aqui, ele fala uma verdade. Decretarás uma coisa e ela lhe será estabelecida, e a luz brilhará sobre os teus caminhos. Sim, tudo que pedires ao Pai em meu nome, disse Jesus, crendo que será feito, tudo será feito para a glória de Deus, desde que esteja de acordo com a vontade de Deus. Mas hoje, você que ainda não teve um encontro real com Jesus Cristo, não entregou a vida para Jesus, você não entende nem qual é a vontade de Deus. A despeito da consciência poder te levar para caminhos certos ou errados, mas você não entende qual é a real vontade de Deus. Muitas vezes você não se sente nem capaz de se chegar a Deus, quando Deus fala, vem, eu estou batendo. Eu perdoo tudo, eu já fiz propiciação pelo seu pecado. Vem, aceita, deixa eu entrar na tua vida, deixa eu fazer morada, deixa o Espírito Santo te conduzir, deixa eu guiar teus passos. Aceita, eu não vou te forçar, eu não vou te obrigar, você não é um robô nas minhas mãos, você é um filho, você é um servo, e será um filho se quiseres ser um filho. Então, irmãos, nós precisamos disso. Ele fala a verdade. Quando nós temos um encontro real com Jesus, nós clamamos ao Senhor e Ele responde. Nós decretamos algo em nossa vida de acordo com a palavra de Deus e ela acontece. Os nossos caminhos passam, a luz passa a brilhar sobre os nossos caminhos, nos nossos caminhos. Nós saímos das trevas para a luz. Nós saímos da dor para o amor. Acaba a separação. Acaba a separação de Deus, há uma união, porque Jesus pagou um preço muito alto para que isso aconteça. Então, irmãos, tenha encontro real com Jesus Cristo. Aceite, se achegue ao Deus Todo-Poderoso, ao único Deus, ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ao Deus de Elias e Daniel, o nosso Deus, o nosso Paizinho amado, o Deus misericordioso, o Deus que diz, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Vem, porque depois disso eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu tenho agido na tua vida, eu tenho cuidado de você pela minha misericórdia, mas eu quero você como filho. Eu quero te dar os direitos, o amor que eu dei para o meu Filho unigênito, hoje primogênito, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vem como estás. Reconheças que é um pecador. Reconheças que está fora da minha vontade. Reconheça o sacrifício que meu filho fez lá na cruz. Reconheça o quanto ele sofreu por você. Pregos foram pregados. Vinagre lhe fora dado. Sangues verteram de seu corpo,
dores imensas, que ele não precisava sofrer, mas por tua causa, por minha causa, ele sofreu. Reconheça esse sacrifício. Reconheça a necessidade que você tem de Deus. Ai, minha vida é um vazio, parece que nada dá certo, parece que falta algo, eu me sinto incompleto, não dá, alguma coisa está errada. Sim, há um vazio muito grande, porque falta Deus em sua vida. Você ainda que não teve um encontro real com Jesus Cristo, você não conhece o Deus verdadeiro. Você não conhece o Deus que te ama independente de quem você é, do que você fez ou do que você pode fazer. Um Deus que estende a mão e fala, vem. Um Deus que bate a porta e diz, abre, deixa eu entrar. Eu quero ser com você. Eu quero ser um com você. Eu quero ouvir o teu clamor. Eu quero conversar com você. Eu quero que você venha e apresente as suas razões. Eu quero sarar as tuas feridas. Eu quero te conduzir em passos verdejantes, a despeito das tribulações que você vai ter. Mas eu não quero mais que você passe pelas tribulações sozinhos. Vocês passem sozinhos. Eu não quero que vocês estejam afastados do meu Pai. E eu não quero que vocês fechem os olhos nesse mundo e sejam lançados num lago de fogo. Eu quero que vocês fechem os olhos nesse mundo e abram os olhos nos braços do meu Pai. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não receba acusações de Elifaz. Não, você sabe o que vai dentro de você. Você sabe tudo que você fez errado, está fazendo errado. Mas tem alguém, tem um Deus vivo e ressurreto, que te ama de tal maneira que diz, vinde a mim, me aceita, me segue, eu apago tudo. E se eu apagar, ninguém mais poderá te condenar. Jó não recebeu a condenação de Elifaz. Jó não recebeu a condenação, o julgamento dos amigos, porque ele sabia quem ele era e a quem ele servia. Ele sabia que a despeito de todas as deficiências dele, todos os pecados, porque Jó também, apesar de ser um homem íntegro, ele tinha pecado, porque todo ser humano tem pecado. A Bíblia diz, a palavra diz que não há um ser humano na terra, face da terra que não tenha pecado. Mas ele sabia que Jesus Cristo viria. E ele sabia que Jesus Cristo faria a remissão dos seus pecados. E ele sabia o Deus em quem ele cria, o Deus Pai Todo-Poderoso, que nunca o deixou, que o estava ouvindo naquela hora, que estava presenciando todas aquelas acusações que ele estava recebendo, estava presenciando todo o sofrimento que ele estava tendo. Você pensa que você está sofrendo e os olhos de Deus estão fechados para o teu sofrimento? Os ouvidos de Deus estão fechados para você? As mãos de Deus estão cruzadas para que não possa te socorrer? Não. Deus, assim como ele viu todo o sofrimento que Jó estava passando, todas as acusações foram lançadas sobre Jó, ele vê todos os sofrimentos que você está passando. Ele percebe, ele ouve todas as acusações que estão sendo lançadas sobre você. Ele sabe todas as injustiças que estão praticando contra você. Aí ele fala, me enxerga aqui do teu lado. Abre os olhos espirituais. Mas isso só vai acontecer se você primeiro abrir a porta para mim. Deixar o meu filho entrar. Aceitar a comunhão. Não há mais separação. Não continue separado. Já houve a reconciliação. Aceita. Estou à porta e bato. Aquele que abrir e ouvir minha voz, entrarei, cearei com ele, será comigo. Seremos um. Jesus fala, deixa eu entrar. Aceita essa reconciliação. Aceita essa comunhão. E a luz brilhará nos teus caminhos. Quando pedires, em meu nome receberás para a glória do Pai.
tudo dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aceita essa aproximação, essa comunhão, para que eu possa te tomar pela mão direita, dizer, não temas que eu te ajudo, e te conduzir o caminho da vida eterna da salvação. Amém? Glórias a Deus. É só você dar um passo. Reconhece a Jesus como Senhor e Salvador. Peça perdão para Ele, em nome de Jesus. E procure uma igreja onde fale do Evangelho de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus. Onde fale a palavra de Deus. E para você saber se essa igreja fala a palavra de Deus, você vai precisar ler a Bíblia. O Espírito Santo vai te revelar o lugar que você deve estar. E a luz brilhará em teu caminho, que é o próprio Espírito Santo que te conduzirá em vitórias por glória em Cristo Jesus. Amém? Uma semana abençoada, muita paz, muita saúde. Nos vemos na próxima semana com a graça do Senhor. Foi bom ter você comigo. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Amém? Deus abençoe a todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, hoje e eternamente. Em nome de Jesus Cristo. Amém.